Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a este curso que visa a sua preparação para o concurso da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Renato De Preto e nós estaremos juntos na matéria de Direito Tributário. Eu sou juiz de Direito no Estado de São Paulo, eu fui promotor de Justiça no Estado de Goiás, fui também aprovado na magistratura do Estado do Paraná. E notem, fica aqui já uma advertência. Acredite, tenha sempre dois pressupostos para a sua aprovação em concurso público. Quais são os dois pressupostos? Primeiro, questão da fé, da esperança, da autoestima. Sempre continuar cultivando esse seu sonho. Por quê? Porque o mérito, a aprovação, logo mais aparecerá se além da fé você tiver disciplina. Uniu esses dois requisitos? Tranquilo. O resultado aparece mais cedo ou mais tarde. Cada um tem o seu momento. Eu gosto de começar pelas minhas aprovações. Só que essas aprovações, elas só apareceram depois de algumas reprovações, inclusive em provas orais. Então, meu amigo, minha amiga, quem está aí chateado, está cabisbaixo porque não conseguiu passar em provas pretéritas, continue. Tenha-me como exemplo. O professor ficou em provas orais e mesmo assim continuou, foi aprovado. É isso que eu espero de vocês. Eu sou professor aqui do SES, sou professor também da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor da Escola Paulista da Magistratura, mestre, doutor em Direito do Estado, coordeno algumas obras para concurso público, tenho artigos em códigos, artigos doutrinários, aqui vocês têm algumas obras nas quais tenho participação, enfim. Deixo para vocês meu currículo Lattes, ali o endereço, para quem tiver maiores curiosidades, basta pesquisar. Você está se preparando para a prova da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, eu sei. Você tem várias matérias. Então, a dica a título de bibliografia que eu deixo para vocês são duas. Dois colegas aqui do SERS. Primeira obra é o Direito Tributário Essencial, da editora Atlas Gen, meu amigo Eduardo Sabag. E a outra obra, também mais enxuta, Manual de Direito Tributário, da nossa colega aqui do SERS, Josiane Minardi. Primeira fase, você vai me tomar muito cuidado com a questão da leitura. Na nossa matéria, do texto constitucional, do Código Tributário Nacional, claro, da doutrina e também muita jurisprudência. Nossa preparação, enfim, levará em conta esses três fatores: leitura do texto legal constitucional, doutrina e jurisprudência. Se você quiser ficar por dentro das últimas jurisprudências, quiser ter contato com a nossa matéria, as últimas atualizações de direito tributário, quiser também ter uma mensagem de otimismo, porque eu sei, não é fácil essa jornada no âmbito do concurso público. Falei, eu já vivi essa ansiedade, essa agrura pela qual vocês estão passando. Fica o convite para participar de nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e, por último, nós temos aqui no SERS um canal de contato direto, que é o canal Plantão de Dúvidas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, fica absolutamente à vontade. Por quê? Porque ali, diante da sua questão, eu terei enorme prazer em tentar solucionar seu problema. Só prova para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 50 cargos vagos, de acordo com o edital recentemente publicado em setembro de 2019. O auxílio da VUNESP, como em provas pretéritas. A sua prova de primeira fase ela está a priori agendada para o dia 15 de dezembro de 2019. Trabalhe com essa data. Tente, dentro do tempo que você dispõe, cada um tem uma peculiaridade, mas dentro desse tempo, tente concentrar, tente ter disciplina para a leitura e releitura daqueles pontos fundamentais que você terá aqui neste curso. Nossa matéria, Direito Tributário, ela está dentro do bloco de número 3, ao lado de Direito Ambiental, Direito Administrativo e Direito Empresarial. E como que nós pensamos esses 4 encontros de Direito Tributário? Então não são, assim, ao léu, as dicas que nós passaremos em relação ao Direito Tributário. Essas nossas dicas, elas estão respaldadas, elas estão apoiadas nas últimas provas que foram organizadas pela VUNESP. Em São Paulo, TJ de São Paulo, nos seus concursos para a magistratura, também se utiliza dessa banca auxiliadora, dessa banca organizadora que é a VUNESP. Então, tenho contato muito próximo com a VUNESP, participei também de cursos pretéritos para o TJ do Rio de Janeiro. Então, nós levaremos em consideração as últimas provas do TJ do Rio, prova do ano 2016, 2014, 2013, 2011, 2012 e também do TJ de São Paulo.
Passaremos pelos temas mais recorrentes. Então, pela questão da competência tributária, espécies tributárias, limitações ao poder de tributar, legislação tributária, obrigação tributária, responsabilidade tributária, crédito tributário, administração tributária. Falarei um pouquinho sobre as dicas fundamentais de execução fiscal e nós fecharemos com os impostos estaduais e municipais. Então, aquilo que é essencial de cada um desses temas mais recorrentes. E para a gente principiar, vamos começar com o direito tributário na Constituição, pelo chamado Sistema Constitucional Tributário. O Sistema Constitucional Tributário, você vai abrir a Constituição a partir do artigo 145 e vai revisar alguns dispositivos que são fundamentais para a sua prova. O Sistema Constitucional Tributário, ele se encontra regulamentado entre os artigos 145 a 162. E qual é o conceito? Qual a definição que nós podemos extrair da Constituição Federal no que toca a esse sistema tributário? Pois bem, Sistema Constitucional Tributário é o conjunto de normas, portanto, de princípios e regras que disciplina. Então, conjunto este que disciplina a tributação, que é a ação estatal de exigir tributos. A Constituição Federal, ela não criou tributo. Lembre-se disso. Constituição não cria tributo. Quem cria tributo no Brasil é lei. Então, se a Constituição Federal ela não criou tributo, o que ela fez entre aqueles vários artigos que nós já mencionamos? Eu gosto de demonstrar, assim com a Constituição fechada, que ela passou, em relação ao direito tributário, em 5 principais atividades. Então, a nossa Constituição discriminou competências tributárias, classificou os tributos em espécies e subespécies tributárias, traçou a regra matriz das áreas de espécies e subespécies tributárias, apontou as limitações ao poder de tributar e tratou, enfim, da repartição das receitas tributárias. Quanto à repartição das receitas tributárias, os artigos 157 até 162, acho que vale a pena você efetuar uma leitura, porque, eventualmente, se cair em prova da magistratura do TJ do Rio, cairá dispositivo literal entre esses artigos. Então, é questão de leitura e releitura desse último pedaço, porque repartição de receitas tributárias, quando a gente já tem o tributo criado, arrecadado, aquilo que vai acontecer com um produto arrecadado não é tecnicamente algo próprio do direito tributário, mas sim do direito financeiro. Então, nós nos bateremos em relação àquelas 4 principais e primeiras atividades da Constituição no âmbito tributário. E lembrem-se, para a gente começar a falar de competência tributária, há necessidade de nós nos lembrarmos do conteúdo do artigo 24 do texto constitucional. A nossa matéria, direito tributário, ela se encontra prevista na Constituição Federal como sendo uma matéria de competência legislativa concorrente. Então, nós estamos diante de uma competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. É isso que nós temos no âmbito do primeiro inciso do artigo 24 da Constituição. Direito tributário é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Sendo matéria de competência legislativa concorrente, eu preciso que você se recorde da repartição de competência, das regras de competência entre os entes federados, quando você estuda direito constitucional. Por quê? Quando você estuda a competência legislativa concorrente, essa expressa no artigo 24 do texto constitucional, os 4 parágrafos do artigo 24, eles são muito importantes. Por quê? Porque se competência legislativa concorrente significa que nós poderíamos ter norma federal, então norma da União, dos Estados, do Distrito Federal, será que nesse condomínio legislativo nós não poderemos ter regras antagônicas? A Constituição, visando a harmonização entre essas distintas leis para uma mesma matéria, estabelece como é que deve se dar esse equilíbrio, essa harmonização nos seus 4 parágrafos. Então, basta recordar que em competência legislativa concorrente compete à União a edição das normas gerais, aos Estados a edição das normas específicas. E se não existe norma geral? Então, por exemplo, para o IPVA ele não é regulamentado no Código Tributário Nacional. O IPVA ele também não se encontra disciplinado
numa lei complementar federal ou numa lei federal qualquer. O IPVA, ele tem, no âmbito da sua incidência, leis estaduais. E por quê? Porque o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina que, na hipótese de inexistência, na hipótese de falta da norma geral federal, os estados eles têm a competência legislativa plena para a instituição, tanto das normas específicas como das normas gerais. E, enfim, o parágrafo 4º do artigo 24 diz que, na superveniência da lei federal geral, aquelas normas gerais estaduais pretéritas que forem colidentes com a norma geral federal posterior, essas normas estaduais gerais contrárias, elas ficarão com a sua eficácia suspensa. Então, perdoe-me, mas é questão da leitura dos parágrafos do artigo 24 para a gente ter essa ampla compreensão do direito tributário, porque, mais uma vez, nossa matéria está dentro da competência legislativa concorrente instituída no artigo 24 do texto constitucional. E os municípios, professor, será que eles também não podem legislar em relação a direito tributário? Claro que podem. Tanto é que leis municipais é que criam, é que instituem os tributos municipais. Mas o município, ele não tem competência legislativa concorrente. Ele tem a chamada competência legislativa suplementar. Como assim suplementar? Uma vez existente a norma geral, a norma estadual, ele pode suplementar essas normas pré-existentes. Quais normas pré-existentes? As federais e as estaduais. É isso que nós visualizamos no âmbito dos incisos 2º e 3º do artigo 30 da Constituição Federal. E falando em competência tributária, matéria que foi cobrada, por exemplo, na última prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que é competência tributária? Porque foi a principal ou a primeira atividade que nós indicamos que a Constituição Federal ela tratou no âmbito de direito tributário, discriminou competências tributárias. Lembre-se, competência tributária é a aptidão para criar tributos. Então nós vamos fazer o seguinte, competência tributária, C, criação de tributo. Competência tributária é igual à criação do tributo. E quem cria tributo? Só quem legisla, porque só lei é que pode instituir, pode criar tributos. Logo, só quem tem poder legislativo, vale dizer, os entes federados, é que ostentam, é que detêm competência tributária. Competência tributária, enfim, é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Porque só eles é que, por meio de leis próprias, princípio da legalidade tributária, é que criarão os tributos. E como se cria tributo? Por lei. Nós já falamos isso por mais de uma vez, logo nesse nosso primeiro bloco. Mas que tipo de lei? Como regra, os tributos são criados por lei ordinária. Então, se tiver que chutar, regra. Tributo é criado no Brasil por lei ordinária. Nós temos 4 exceções, todavia, na Constituição Federal. E essas 4 exceções, elas se voltam tão somente para tributos federais. As 4 exceções, nesse sentido, são apenas de tributos federais. Em primeiro lugar, necessidade de lei complementar para os empréstimos compulsórios previstos no artigo 148 da Constituição Federal. Em segundo lugar, para imposto sobre grandes fortunas, no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Em terceiro lugar, lei complementar ela é necessária para a instituição, para a criação dos impostos residuais da União, nos moldes do artigo 154, inciso 1º da nossa Constituição. E, por último, lei complementar também indispensável, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, para as contribuições de seguridade social residuais. Viram? Residuais abrange 2 tributos que necessitam de lei complementar federal. O imposto residual da União e a contribuição de seguridade social residual também da União. Lembre-se disso. E mais, professor, isso aí é literal. Vamos mais, quero algo para deixar a título de jurisprudência. Quero aqui ficar munido, com bastante informação, com bastante dica. Quero, no caso, gabaritar direito tributário. E é esse o nosso objetivo.
via de regra, não vai me falar pelo examinador, mas quem tem meio de direito tributário, acaba perdendo questões que, via de regra, são as mais fáceis da prova da magistratura. Seja a prova, no caso de vocês, magistratura estadual, como também no âmbito federal. A prática é diferente. Vocês verificarão, como juízas do Estado do Rio de Janeiro, como nós temos cada questão difícil para sentenciar no que toca a direito tributário. Todavia, para a prova, nós temos aí questões que, via de regra, são bem simples de serem resolvidas. Então, acredite em mim, né? Estude. Eu sempre tive medo de direito tributário. Acabou o momento de você, esse é o momento de você deixar de lado essa sua ojeriza, esse seu medo, essa sua antipatia com direito tributário. Por quê? Porque eu estou dizendo para você, via de regra, você consegue gabaritar direito tributário no âmbito das provas da magistratura estadual. Pois bem, nós já vimos que, como regra, os tributos são criados por lei ordinária e, de forma excepcional, há necessidade de lei complementar para a instituição de 4 tributos federais instituídos na Constituição Federal, previstos na Constituição Federal. Mas, professor, será que existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? A resposta a essa questão, eu sei que aparece no livro de direito constitucional, nos livros de direito constitucional. Só que a resposta dada para essa questão pelo Supremo Tribunal Federal decorreu de uma questão tributária. Por quê? Tratava-se de uma contribuição de seguridade social apoiada no artigo 195 do texto constitucional. Então, ali era o caso da COFINS, tinha por base o artigo 195 caput da Constituição Federal. A COFINS, ela foi criada por meio de uma lei complementar, a Lei Complementar 70/91. Em 1996, a lei da COFINS, ela teve uma isenção revogada. Só que teve uma isenção revogada por intermédio de uma lei ordinária. Mas a lei da COFINS de 91, a Lei Complementar 70/91, foi revogada por uma lei ordinária? E aí começa uma celeuma. A lei ordinária não poderia revogar a lei complementar, porque a lei complementar tem hierarquia sobre lei ordinária. Essa foi a tese adotada pela STJ. Só que a questão é de fundamento constitucional. A questão, portanto, chegou até a nossa Suprema Corte e a resposta dela foi não. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O que nós precisamos visualizar é o campo de competência, é o campo de atuação dessas duas espécies normativas. Vale dizer, se o Constituinte diz que uma determinada matéria será regulamentada por intermédio de lei complementar, então é só lei complementar que deve tratar daquela matéria. De outro lado, se o Constituinte reservou certa matéria para lei ordinária, para lei específica, isso significa só lei ordinária é que deverá tratar daquela matéria. Então, mais uma vez, seja em direito constitucional, seja aqui em direito tributário, nossa Suprema Corte decidiu que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Há, entre elas, campos próprios de competência, campos próprios de atuação. Nesse sentido, confere a jurisprudência do STF. O plenário do STF considerou constitucional o artigo 56 da Lei 9.430 de 96, que revogou o artigo 6º, inciso 2º, da Lei Complementar 70/91. Como assim? Uma lei ordinária, está aqui, que é a Lei 9430 de 96, ela revogou a Lei Complementar 70/91. Decidiu-se que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária em matéria tributária, uma vez que a reserva para a utilização do instrumento legislativo previsto no artigo 59, inciso 2º da Constituição, lei complementar, é definida em razão da matéria. Então é isso. Se estava escrito que bastava a lei ordinária, como a gente visualiza no caput do artigo 195 para a COFINS, lá está escrito nos termos da lei. Se a lei é lei ordinária, pode até aprovar por maioria absoluta, mas continuará sendo lei ordinária. No caso, a lei da COFINS tem nome de lei de complementar, só que a essência, o substrato constitucional é de lei ordinária, motivo pelo qual a sua alteração, a sua revogação de isenção por lei ordinária se revelou compatível com o texto constitucional. Recorde-se também de 4 fundamentais características da competência tributária. Você já sabe, competência tributária é igual à criação do tributo. A competência tributária, ela é
privativa ou exclusiva, é só do ente federado estabelecido expressamente pela Constituição Federal. Um outro ente federado não pode se arvorar em competência que já foi selecionada, especificada para outro ente federado. Por isso é que se diz que a criação, a competência tributária, ela é privativa ou exclusiva. Lembrança do artigo 6º, por exemplo, do Código Tributário Nacional. Segunda característica, a competência tributária, a criação do tributo é incaducável. Não há prazo, seja de decadência, seja de prescrição, para a criação de tributo. Isso é diferente da capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é igual à cobrança do tributo. Em primeiro lugar, nós precisamos da criação, do exercício da competência tributária. E depois é que nós pensamos na cobrança do tributo, que equivale à capacidade tributária ativa. Como nós falamos, o que é incaducável, o que não se subordina à decadência ou prescrição, é justamente a competência tributária. A capacidade tributária ativa, a questão da cobrança do tributo, ela sim, ela se sujeita à decadência, artigo 173 do CTN, à prescrição 174 do Código Tributário Nacional. Terceira característica da competência tributária, ela é de exercício facultativo. Como assim? Um determinado ente federado, ele recebe uma competência tributária da Constituição. Exemplo, a União recebeu da Constituição de 1988 a competência tributária para a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. E vejam, passados mais de 30 anos, então nós já temos mais de 3 décadas do início da Constituição de 1980 até hoje. Não houve a criação pela União do Imposto sobre Grandes Fortunas. Ah, não pode criar mais. Não, claro que pode, é incaducável. Ah, era obrigado a criar. Não, não é. É de exercício facultativo. O ente federado competente cria, se quiser, é esse o recado da Constituição Federal, pelo menos, essa é a regra, cria, se quiser, os tributos que lhe foram apontados, lhe foram discriminados. E isso que nós acabamos de dizer também pode ser extraído da leitura do artigo 8º do Código Tributário Nacional. E por último, a competência tributária, essa questão de criação do tributo, ela é indelegável. Só quem recebeu a competência da Constituição Federal é que pode criar um determinado tributo. Então nós estamos usando como exemplo o Imposto sobre Grandes Fortunas. A União é que recebeu essa competência da União. Só a União é que pode instituir imposto sobre grandes fortunas. O Estado, o município ou o Distrito Federal, nenhum desses entes federados pode se sustentar na competência da União e criar, por lei própria, imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque, mais uma vez, aqui no caso, a competência tributária é indelegável. Lembrança da redação do artigo 7º do Código Tributário Nacional. E, mais uma vez, uma distinção. Nós estamos dizendo que a competência tributária, a criação do tributo, ela é indelegável. Todavia, a capacidade tributária ativa, a cobrança do tributo, ela sim, ela é delegável. Para criar, não posso delegar. Então, a União não pode delegar, por exemplo, para o município, a criação do imposto sobre grandes fortunas. Mas a União pode criar um imposto sobre grandes fortunas e delegar a cobrança, delegar a capacidade tributária ativa para o município. Tome cuidado, enfim, com essas 4 fundamentais características da competência tributária. E, por último, no que toca aos impostos, a Constituição de 1988 ela foi pródiga, ela foi bem específica no que tange a divisão dos impostos entre os nossos 4 entes federados. E aqui, perdoem-me, vocês precisam memorizar a necessidade da gente fazer a releitura do nosso material. Como aqui nós estamos deixando, né? Quero que você pegue esse material e aí faça a leitura e releitura. Por quê? Porque a gente não guarda aquilo que nós mandamos para o cérebro na primeira vez, fala, ó, guarda aí, para eu me lembrar no dia da prova, leu só uma vez. Não, não é assim. Infelizmente não é assim. Mas nós temos algumas técnicas para que essa memória aconteça e a gente consiga se recordar na hora da prova. Melhor técnica, que me parece aí adequada, usar bastante no concurso.
Nunca ficar muito tempo sem reler material básico. Por quê? Porque pela releitura, pela revisão, o artigo, o conteúdo doutrinário, a jurisprudência, automaticamente vai se fixando na nossa cachola. E é muito mais fácil você se lembrar na hora da prova. Então, cuidado aqui. Nós temos os impostos federais em número de 9, 7 no artigo 153 da Constituição e 2 no artigo 154. Eu falei, quem não gosta de direito tributário tem que estudar. Tem que estudar por quê? Porque eu quero que você gabarite a nossa matéria. E você não vai decorar, se não decorou até agora, os 9 impostos federais. Você decora os 3 impostos estaduais e os 3 impostos municipais. Você decora 6. E o resto será de impostos federais. Os 9 serão de impostos federais. Então, veja, vocês precisam, em primeiro lugar, se lembrarem dos 3 impostos estaduais, que também são de competência do Distrito Federal, previstos no artigo 155 da Constituição. E ali nós temos o ITCD, ou ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ITCMD, ICMS e IPVA. 3 impostos de competência dos estados e também do Distrito Federal. No artigo seguinte, artigo 156 da Constituição, nós temos os impostos municipais. E aqui, cuidado, o artigo 147, na sua parte final da Constituição Federal, ele deixa com todas as letras ali expresso que o Distrito Federal ele tem competência também para os tributos, a Constituição fala, para os impostos municipais. Por isso é interessante a gente se lembrar que o Distrito Federal ele tem a chamada competência cumulativa ou múltipla. O que é competência cumulativa ou múltipla? O Distrito Federal, como ele tem competência de Estado e do Estado e do município, ele pode criar os impostos municipais, assim como os impostos estaduais. Então, os impostos municipais, que também são de competência do Distrito Federal, no artigo 156, são os seguintes: IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviços, IPTU, ITBI e ISS. E o resto, como nós falamos, é de impostos federais. 7 impostos federais no artigo 153, então Imposto de Importação, o I, Imposto de Exportação, o IE, o IR, Imposto sobre a Renda, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, a Constituição fala, né? Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou títulos e valores imobiliários, o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Mas não para por aí a Constituição. Além desses 7 impostos federais, outros 2 impostos federais são mencionados no artigo 154, quais sejam impostos residuais da União e os impostos extraordinários ou lançados por motivo de guerra, também pela União. Então, por favor, não perca uma questão decoreba, memorização como essa. Lembrança de quais impostos nós temos aqui a competência entre os entes federados. Eu sei, às vezes pode ser uma questão banal. Se eu pudesse usar o Vadmecum. Se eu pudesse usar a Constituição Federal. Mas não pode. E a regra do jogo é essa. Então, necessidade de muita releitura para sua fixação. Ao lado dessa primeira atividade, a Constituição, ela em segundo e em terceiro lugar, ela classificou os tributos em espécies e subespécies e traçou a regra matriz das áreas espécies e subespécies tributárias. Então, primeira questão, até lendo o seu edital, quais são as modalidades de tributos que nós temos no Brasil? Pelo seu próprio edital, você consegue visualizar que ali há 5 espécies tributárias. E o próprio Supremo Tribunal Federal, e essa resposta objetiva que nós deixamos, é que a nossa Suprema Corte, ao julgar um recurso extraordinário, apontou que o Brasil, à luz da Constituição de 1988, adotou a teoria pentapartida ou quinquipartite. Isso significa que são 5 as espécies tributárias. Nós temos os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e, enfim, as contribuições especiais. Então, essas
são as 5 modalidades de tributos que nós temos à luz da Constituição de 1988 e também foram essas 5 espécies tributárias as delimitadas no seu edital. E a respeito delas, nós prosseguiremos no nosso próximo bloco. Espero você. Voltamos, meus amigos e minhas amigas, e voltamos a falar das espécies tributárias. Nós já indicamos que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, analisando a nossa Suprema Corte a Constituição de 1988, adotou-se a teoria pentapartite ou quinquipartite no que tange aos tributos. Nós temos 5 espécies tributárias. Lembrando-se, então nós temos as 3 primeiras, impostos, taxas e contribuição de melhoria, as 3 tendo o mesmo artigo como matriz, só mudando o inciso. Então aí, inciso 1º, impostos, inciso 2º, taxas, e inciso 3º do artigo 145, contribuição de melhoria. Outra questão essencial é nós nos recordarmos que essas 3 primeiras espécies, elas podem ser de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então nós temos impostos, taxas e contribuição de melhoria federais, estaduais, distritais ou municipais. Em relação a essas 3 primeiras espécies tributárias, vale exatamente aquilo que está escrito no artigo 4º do Código Tributário Nacional. Como que nós distinguimos o imposto da taxa, o imposto da contribuição de melhoria? De acordo com o artigo 4º do Código Tributário Nacional, essa distinção se dá pelo fato gerador em abstrato, ou seja, pela hipótese de incidência. Se a descrição na lei, fato gerador em abstrato, ou hipótese de incidência, então é aquilo que está descrito na lei, demonstrar uma não atuação estatal, e mesmo assim a exigência do tributo, nós estamos diante de um tributo não vinculado. Tributo não vinculado à atuação estatal, será imposto. Ao contrário, se na lei nós tivermos uma tributação, por meio da qual nós temos uma atuação estatal, então nós falaremos em tributo vinculado, que pode ser uma taxa ou uma contribuição de melhoria. Portanto, para as 3 primeiras espécies tributárias, nós seguimos à risca o conteúdo do artigo 4º do Código Tributário Nacional, que nos diz que a distinção entre essas 3 primeiras modalidades tributárias se dá pelo fato gerador, pouco importando a denominação e pouco importando a destinação. Confira. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar. Então está aqui, ó, pelo fato gerador, sendo irrelevante a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. E há nexo. Por quê? Porque eu falei que só vale para as 3 primeiras espécies tributárias. Por quê? Porque na ocasião, o Código Tributário Nacional, que é de 66, apontava no artigo seguinte, artigo 5º, que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, para essas 3 primeiras, está tudo ok. Nós conseguimos distingui-las levando em conta o fato gerador. E a 4ª e 5ª modalidades tributárias? Então, empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição de 88, você vai me tomar cuidado, só a União. Por isso, se o examinador na prova ele fizer referência a empréstimo compulsório com o Estado, com o Distrito Federal, com o município, está errada a alternativa. Se for para marcar a errada, pronto, você a encontrou. No entanto, se for para encontrar a correta, descarta essa, porque empréstimo compulsório é de competência única federal. E em 5º lugar, nós temos as contribuições especiais. Em 2 artigos, o caput do artigo 149 e o 149A da Constituição. E eu quero que você se recorde também para a prova que essas 2 últimas modalidades, só as 2 últimas, só os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, são tributos qualificados pela finalidade ou destinação. Tributos qualificados pela finalidade ou destinação. Como assim? Tributos qualificados pela finalidade ou pela destinação? De acordo com o fim, de acordo com a destinação desse tributo,
ou desses dois tributos, a gente sabe se nós estamos diante de um empréstimo compulsório ou de uma contribuição especial. Nós já teceremos algumas considerações exemplificativas disso que nós estamos dizendo. Só que eu quero que você tenha cuidado, por quê? Porque em relação a essas duas últimas modalidades, a distinção não se dá pelo fato gerador, e sim pela destinação ou pela finalidade. Logo, o artigo 4º do Código Tributário Nacional, quando ele aponta que a distinção entre as espécies tributárias reside no fato gerador, esse dispositivo ele está revogado parcialmente. Ele está derrogado. Por que derrogado, revogado parcialmente? Porque em relação a impostos, taxas e contribuição de melhoria, tudo ok. Continua valendo o conteúdo do artigo 4º do Código Tributário Nacional. No entanto, em relação aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais, é a destinação que deve ser empregada no caso concreto. Por último, empréstimos compulsórios e, enfim, as contribuições especiais. Em relação às contribuições especiais, eu havia deixado lá 2 pontos, porque as contribuições especiais, elas estão previstas no texto constitucional em 2 artigos e, na realidade, nós temos 4 espécies de contribuições especiais. Eu anotei, isso aí foi objeto de questionamento em questão do TJ do Rio de 2012. Então, aqui de uma forma bem breve. As 3 primeiras, elas se encontram no artigo 149 caput da Constituição Federal. E a regra, então caput. E aqui no caso, a regra é de que essas 3 primeiras, elas serão instituídas pela União. Então, competência, regra federal. E, enfim, na 4ª, nós temos a CIP ou COSIP, artigo 149A da Constituição Federal. O que é CIP ou COSIP? Contribuição de iluminação pública. Ou, tanto faz, contribuição sobre os serviços de iluminação pública. Nós também indicamos, como vocês viram no slide, de quem é a competência. Em relação a CIP ou COSIP, a competência ela é dos municípios e do Distrito Federal. Você consegue enxergar isso pela singela leitura do artigo 149A do texto constitucional. Mas lembre-se, então a CIP ou COSIP, ela é de competência municipal e do Distrito Federal. E agora de baixo para cima. Então, em relação àquelas 3 primeiras contribuições especiais que são derivadas da cabeça do artigo 149 da Constituição de 88. Quanto às contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Essas contribuições também são chamadas de contribuições corporativas. Então, outra expressão sinônima. Contribuição corporativa ou contribuições corporativas ou de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Só a União. Só a União que pode instituir contribuição corporativa. Exemplo, as contribuições dos conselhos de fiscalização profissional. Então, os conselhos de fiscalização profissional, que têm natureza jurídica de autarquias federais, exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, esses conselhos federais, eles exigem dos seus membros, então ali daquelas pessoas que exercem as suas profissões de engenharia, médico, uma anuidade. Sabe a anuidade cobrada pelo CFM, Conselho Federal de Medicina? Aquela anuidade tem natureza tributária. Qual tributo? Contribuição especial. Qual contribuição especial? Contribuição corporativa. A União, por meio de lei federal, cria essa contribuição corporativa e lança a cobrança e o produto da cobrança para os conselhos de fiscalização profissional. Então, contribuição corporativa de interesse de categorias profissionais e econômicas, o melhor exemplo é esse dos conselhos de fiscalização profissional. Exemplo, novamente, anuidade exigida pelo Conselho Federal de Medicina. O 5.2, contribuição de intervenção no domínio econômico. A gente usa essa sigla, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. Também a competência é só da União. Uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ela se relaciona com o artigo 170 da Constituição Federal. E olha como há lógica nessa correlação. O artigo 170 da Constituição Federal, ele estabelece os princípios da ordem econômica na nossa Constituição vigente.
Toda vez que nós temos um tributo criado para concretizar, para dar corpo, então ali para exteriorizar aqueles princípios da ordem econômica que nós encontramos no artigo 170 da Constituição Federal, nós podemos falar que nós estamos diante de uma CID, de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Exemplo, contribuição para fins de desenvolvimento de pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, para cumprimento, enfim, do último inciso do artigo 170 da Constituição Federal. Essa CID, essa contribuição, ela é chamada de SEBRAE, contribuição para o SEBRAE. Para que serve mesmo essa contribuição? Para o desenvolvimento, para o fomento, favorecimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Serve para cumprir o 170, inciso 9 do texto constitucional? Está no dispositivo da ordem econômica? É uma contribuição, intervenção no domínio econômico. No mais, nós temos, a título de 5.2, uma divisão. Então, contribuições sociais gerais e contribuições sociais de seguridade social. A gente começa pelas contribuições sociais de seguridade social, mais fácil. O que é uma contribuição de seguridade social? É uma contribuição voltada, que tem por finalidade, que tem por destinação as áreas da seguridade social. Quais áreas? 3 áreas, quando a gente leu o 194 do texto constitucional. Então aí nós temos a saúde, nós temos a assistência social e nós temos a previdência social. E a previdência social. Toda vez que nós estivermos diante de um tributo voltado para a saúde, ou para a assistência social, ou para a previdência social, na realidade, esse tributo, ele se qualifica como uma contribuição social de seguridade social. E a regra é de que sua instituição se dê pela União. Se for para a saúde, é só União. Se for para assistência social, é só União. E se for para a previdência social, a regra é a União. Então, você vai me tomar cuidado onde? Nas contribuições para a previdência social. A regra é de que essas contribuições se deem por meio da competência federal. Todavia, para os servidores públicos estaduais, distritais e municipais, nós temos uma exceção no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. O próprio texto constitucional, pelo menos por hora, ele autoriza a criação de contribuições previdenciárias pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, só em relação aos seus servidores. Logo, só em relação aos servidores públicos, nós poderemos ter a instituição de uma contribuição previdenciária pelo Estado, ou pelo município, ou pelo Distrito Federal. Não sendo essa hipótese excepcionalíssima do parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição, a competência continua sendo da União, continua sendo federal. E por último, o que é uma contribuição social geral? É uma contribuição voltada para a área social, mas para uma área social não abrangida pela Seguridade. Como assim? A área social não abrangida pela Seguridade. Então, uma área social não abrangida pela saúde, pela assistência ou pela previdência social. Exemplo, se for uma tributação destinada com finalidade na educação, nesse caso será uma contribuição social geral e a competência é única, apenas e tão somente da União. Quer ver um exemplo? Artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. Ali, nós temos o suporte para a exigência por parte da União da chamada contribuição do salário educação. Contribuição do salário educação, como assim? Trata-se de um tributo que tem por destinação, que tem por finalidade a educação, o ensino. Viram? Então, por isso que a gente fala que em relação aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais, a gente não distingue esses tributos dos demais pelo fato gerador. Mas a distinção se dá justamente em razão da destinação ou da finalidade. Em relação às contribuições especiais,
as considerações me parecem essas. Acho que você não precisa ter uma preocupação maior no que tange às contribuições especiais. Agora, falta a gente falar sobre a regra matriz, sobre o principal daquelas 4 primeiras espécies, dos impostos, taxas, contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Então, retornando, falando agora dos impostos. Os impostos, eles são regulados a partir do artigo 16 do Código Tributário Nacional. Você há de lembrar aqui comigo, o imposto, ele é um tributo não vinculado a uma atuação estatal. Os espanhóis até falam, o imposto é um tributo sem causa. Eu pago e não tenho uma prestação direta por parte do Estado frente àquilo que eu estou pagando. O próprio artigo 16 do Código Tributário Nacional nos expressa essa ideia. Por quê? Porque o que é imposto? É um tipo de tributo que não leva em consideração uma prestação estatal específica relacionada ao contribuinte. Então, o imposto ele independe de uma prestação estatal específica relacionada ao contribuinte. Não haverá essa prestação específica à exigência do imposto. Trata-se, portanto, repetindo, de um tributo não vinculado a uma atuação estatal. Como a gente percebe e extrai da doutrina, o imposto ele detém caráter contributivo. Então, em nome da solidariedade social, todo mundo que tenha uma condição mínima, tenha um mínimo existencial preservado, é chamado para auxiliar o Estado na formação de receita para que os entes federados, com essas receitas, consigam cumprir aquelas inúmeras políticas públicas que têm como tarefa na Constituição Federal. Ao contrário, nas taxas, na contribuição de melhoria, o regime não é simplesmente contributivo. Nós temos nas taxas, na contribuição de melhoria, um caráter comutativo ou retributivo. Por quê? Porque o Estado me faz algo e eu pago a taxa. O Estado me faz algo e eu pago a contribuição de melhoria. Também vale você se recordar do princípio da não afetação dos impostos. Esse princípio ele se encontra previsto no artigo 67, inciso 4º da Constituição Federal. Como assim? A lei, ao criar um determinado imposto, não pode. Essa é a regra geral. Eu sei que há exceções na parte final do artigo 67, inciso 4º da Constituição. Mas a regra, pelo princípio da não afetação dos impostos, uma lei que cria um imposto não pode já destinar, afetar o produto da sua arrecadação para órgão, fundo ou despesa. Trata-se, portanto, do princípio da não afetação dos impostos. E uma outra questão, também já exigida pela VUNESP, se refere à possibilidade da coincidência da base de cálculo de um imposto e de uma contribuição. Nós falaremos nas taxas que não há possibilidade da coincidência da base de cálculo de uma taxa e de um imposto. Mas e aqui? Será que existe a possibilidade dessa coincidência de base de cálculo de imposto com uma contribuição? O Supremo Tribunal Federal ele já foi chamado para resolver esse questionamento e a resposta foi positiva. Existe a possibilidade de coincidência de base de cálculo de imposto e contribuição sem qualquer mácula à Constituição Federal. E nós temos uma proximidade muito grande de base de cálculo de imposto e contribuição, por exemplo, no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, é quase coincidente, ou para alguns é coincidente, não pode coincidir. Quem falou? Não tem nenhuma vedação na Constituição. Não existindo essa vedação na Constituição, o Supremo Tribunal Federal não vê nenhum tipo de problema se existente essa coincidência. Confere, não se aplica às contribuições sociais novas a segunda parte do inciso 1º do artigo 154 da Carta Magna, ou seja, que elas não devam ter fato tirador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados nesta Constituição. Então, pode ter coincidência com de impostos sem nenhum problema. Segunda modalidade de tributo é a taxa. A taxa ela é regulamentada no plano infraconstitucional entre os artigos 77 e 80 do Código Tributário Nacional. Então, se der tempo, acho que vale a pena você efetuar uma leitura em complementação às taxas do que a gente tem no CTN. A taxa ela tem como suporte a Constituição Federal no artigo 145, inciso 2º. Nós já vamos chamá-lo
Mas você deve se lembrar que a taxa ela é um tributo vinculado. Por que tributo vinculado? Porque haverá uma prestação, haverá uma atuação estatal. Então nós temos que, nos termos do artigo 145, inciso 2º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Taxas. 1. Em razão do exercício do poder de polícia. Então aqui nós temos em primeiro lugar a chamada taxa de polícia, que é a taxa oriunda, a taxa derivada do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Segunda modalidade de taxa, taxa de serviço público, desde que ele seja específico e divisível. Então, indiscutivelmente, na taxa nós temos uma atuação estatal, seja por intermédio do poder de polícia, seja por meio do serviço público específico e divisível. Vamos começar a falar, vamos em primeiro lugar para aquelas dicas substanciais. O que mais cai? Dentre as 5 modalidades tributárias, justamente taxa. A maior parte das questões envolve taxa. Pois bem, nós acabamos de ver que pela parte final do 145, inciso 2º da Constituição, há a possibilidade da instituição de uma taxa de serviço público, desde que ele seja específico e divisível. O que é serviço público específico e divisível? O artigo 79 do Código Tributário Nacional aponta o que a gente deve entender como serviço público específico e divisível. O serviço público específico é aquele que está destacado em unidades autônomas. E o serviço público divisível é aquele onde a gente consiga visualizar a sua utilização separada. Problemas jurisprudenciais. Uma das súmulas que mais incide em provas no que tange a direito tributário é a súmula vinculante número 41. Ela até derivou de uma súmula antes meramente persuasiva, que era a súmula 670 do Supremo, e ela envolve, essa súmula vinculante número 21, justamente a questão da taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública, ela é constitucional? Envolve um serviço público, indiscutivelmente. Só que iluminação pública é um serviço público uti universi, prestado universalmente, e não de maneira específica e divisível. Consequentemente, quando as leis municipais que criaram a taxa de iluminação pública chegaram à STF, nossa Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Por quê? Porque o serviço público não era específico nem divisível. Olha a súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Esse até é o motivo pelo qual nós tivemos, depois dessa inconstitucionalidade declarada pelo STF, um lobby por parte dos municípios que conseguiram, então, uma emenda constitucional, a emenda 39 de 2002, acrescendo à Constituição o artigo 149-A, que foi aquele que nós fizemos referência no que toca a CIP ou COSIP, contribuição de iluminação pública ou contribuição sobre os serviços de iluminação pública. Contribuição pode para a iluminação pública, agora a taxa, foi a primeira tentativa, não deu certo. No mesmo caminho, o Supremo Tribunal Federal, também reconhecendo serviços públicos indivisíveis, então não eram específicos divisíveis, eram prestados universalmente, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, tinha até um nome mais complexo, taxa de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, que é a taxa de limpeza de rua, taxa de limpeza de praça, taxa de limpeza de um parque. Essa taxa é inconstitucional. Ah, tem serviço público, professor, eu sei, só que o serviço público não é específico e divisível, consequentemente não dá para exigir essa cobrança por intermédio de taxa. Supremo Tribunal Federal, igualmente, declarou inconstitucional a chamada taxa de segurança pública. Não dá. Segurança pública é um serviço público prestado uti universi, universalmente, e não de maneira específica e divisível, inconstitucional, portanto. E da mesma forma, o STF ele declarou a inconstitucionalidade da chamada taxa de combate a sinistros, ou taxa de combate a incêndios. Então, até aqui, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública, taxa de segurança pública, taxa de combate a incêndios, ou taxa de combate a sinistros, todas essas modalidades inconstitucionais. Por quê? Porque nós não temos, em todas essas situações, serviço público específico e divisível, como exige
o artigo 145, inciso 2º, da Constituição Federal. Agora, cuidado. Cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal adotou uma resposta diferente em relação à taxa de coleta domiciliar de lixo. Quanto à taxa de coleta domiciliar de lixo, nossa Suprema Corte a considerou como constitucional. Isso que eu acabei de dizer, hoje se encontra sedimentado no teor da súmula vinculante de número 19. Olha lá aí. A taxa cobrada, exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Se não viola, ela é, portanto, constitucional. A segunda modalidade de taxa, estava até em primeiro lugar na redação do artigo 145, inciso 2º do texto constitucional, era a taxa de polícia. Taxa derivada do exercício do poder de polícia. Poder de polícia, você estuda em direito administrativo, é uma das modalidades dos poderes administrativos. Poder de polícia, já dizia o saudoso Eli Lopes Meireles, é o mecanismo de frenagem de direitos fundamentais. Nós temos, portanto, restrição a direitos fundamentais mediante o exercício do poder de polícia e há, por meio dessas restrições, a possibilidade da exigência de uma taxa, que é a taxa de polícia. Então, a título de exemplo, taxa de fiscalização de anúncios, taxa de CVM, que é a taxa da Comissão de Valores Mobiliários, que o Supremo já disse que é constitucional na sua súmula 665, taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA, essa taxa de controle e fiscalização ambiental também, ela aí é constitucional. A taxa, às vezes, é que a gente tem para a expedição de um determinado alvará, a gente tem o que no alvará? Tem lá uma restrição ao direito de propriedade, quero construir, preciso de um alvará. Eu pago, nesse procedimento administrativo, eu pago uma taxa. É uma taxa oriunda do exercício do poder de polícia. Toda vez que a gente tem uma fiscalização, então vale a pena a gente se recordar dessa possibilidade, pelo menos em tese, da instituição, da criação da taxa de polícia. Você vai me deixar na manga. Jurisprudência agora. Professor, o exercício do poder de polícia tem que ser efetivo? Olha como aqui é diferente. Em relação ao serviço público, basta que ele seja potencial. Eu não preciso usar para pagar taxa de serviço público específico ou divisível. Se o serviço estiver garantido, eu sou obrigado a pagar mesmo que eu não use. Exemplo, eu tenho que pagar a taxa de coleta domiciliar de lixo, mesmo que meu imóvel se encontre vazio, que ninguém esteja utilizando. Por quê? Porque ali o serviço está potencialmente sendo oferecido. Agora, na taxa de polícia, diz a doutrina que o serviço, na verdade, o ato de polícia, ele deve ser efetivamente praticado. E a gente tem, na jurisprudência do Supremo, uma presunção da prática deste ato de polícia, desse exercício do poder de polícia, quando? Quando o ente estatal, quando o ente federado, aquele que tem competência para instituir a taxa de polícia, ela tenha aí alguns órgãos de fiscalização. Se ela tiver órgãos de fiscalização devidamente estruturados, então há uma presunção quanto à prática do exercício do poder de polícia e, consequentemente, legitimidade da exigência da taxa de polícia. Enfim, o que eu quero que vocês se recordem para a prova, porque já foi exigido em provas pretéritas da magistratura estadual, é o seguinte julgado do STF. Direito tributário, agravo regimental e recurso extraordinário, taxa de licença, localização de estabelecimento, constitucionalidade, base de cálculo, proporcionalidade, concurso da atividade estatal de fiscalização. Nos termos da jurisprudência desta Corte Supremo, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de sua fiscalização. Então, a necessidade do quê? De efetivo exercício do poder de polícia, só que a gente tem uma presunção pela mera existência de órgão administrativo devidamente estruturado. Nessas circunstâncias, plenamente viável a sua exigência, a exigência da taxa de polícia. E a base de cálculo da taxa? Será que ela pode ser idêntica dos impostos? E aqui no caso,
nós temos uma norma constitucional específica, que é o artigo 145, parágrafo 2º, pela proibição. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Esse questionamento, algo que envolveu o 145, parágrafo 2º, incidiu na prova do TJ do Rio de Janeiro no ano de 2012. E aqui a pergunta que fica é a seguinte: está tudo certo, não pode existir essa igualdade da base de cálculo da taxa e do imposto, mas e se houver alguma similitude, alguma coincidência entre essas bases de cálculo? Haverá inconstitucionalidade? A respeito disso, a gente prossegue no nosso próximo bloco. Até lá!